quero ler com você, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, dois textos da Palavra de Deus. Primeiro em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10, e o segundo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Então o sumo sacerdote Azarias da casa de Zadok respondeu: desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. 2 Coríntios 9, 6 a 8, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Amados, esses dois textos estão separados no tempo por aproximadamente 500 anos. 500 anos antes do apóstolo Paulo, Esdras, como cresce, foi quem escreveu o que acabamos de ler em 2 Crônicas 31, 10. Então, esse primeiro texto, cremos, tenha sido Esdras, que era escriba, sacerdote, que viveu durante o período do retorno dos exilados judeus da Babilônia para Jerusalém. É o primeiro a voltar com o povo para a reconstrução do templo. Do capítulo 29 ao 31 de 2 Crônicas, o contexto é que nesse texto é feito o relato do reinado de um rei de Judá. O nome dele é Ezequias, filho de um rei muito mau, chamado Acás, que reinou por 16 anos em Jerusalém, e foi tão perverso, e tão cruel, e tão idólatra, que ele chegou ao ponto de sacrificar alguns de seus filhos ao deus pagão Moloque. E esse sacrifício a esse Deus era colocar a criança viva nos braços da imagem, cujo ventre oco era uma fornalha. E enquanto a criança estava ali sofrendo todo aquele calor, tambores eram tocados em muito elevado som, muito alto, para abafar o choro e os gritos da criança. Então o pai vinha, ou a mãe vinha com o seu filho, colocava sobre os braços daquela imagem, e a criança chorava, a criança gritava, a criança sofria, até que por fim, depois que o sacerdote daquele ídolo fazia o seu ritual, a criança era lançada viva dentro do ventre daquela imagem que era a fornalha, e a criança era ali sacrificada àquele ídolo. Você já imaginou você fazendo isso com o seu filho? Acás fez isso. Acás era judeu, Acás era do reino do sul, Acás era descendente de Davi, mas praticou essa loucura. Ele também roubou as coisas do templo do Senhor, ele profanou o templo que Salomão construiu, ele fechou as suas portas, impedindo que o povo e os levitas e os sacerdotes do Deus vivo pudessem prestar serviços e culto ao Senhor. Ele fez tudo isso. E embora ele estivesse sofrendo reveses, porque os inimigos vinham, invadiam Judá, matavam muita gente, levava muita gente cativa, roubava muita coisa, espoliava muita coisa,
Acais não se emendava, Acais não se voltava para o Senhor, ele cada vez descia ainda mais na sua loucura, se afastando de Deus e ofendendo a santidade de Deus, chegando ao ponto de fechar as portas do templo, depois de tê-lo profanado, depois de ter roubado tudo de precioso que tinha lá dentro. Sabe para quê? Para pagar, para que os seus inimigos não chegassem lá e o matassem. Após ele morrer, Ezequias, seu filho, então assume o reino e começa a reinar no seu lugar. Mas Ezequias era completamente diferente de Acaz. Por quê? Porque a mãe de Ezequias era uma serva do Senhor. E Ezequias vai reinar por 29 anos. A palavra de Deus diz que ele foi um bom rei, que honrou o Senhor. E a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor, reparar as portas que pelos tantos anos que estavam fechadas, estava sem manutenção, já estava sendo deteriorada. Ele chama os sacerdotes, os levitas, e manda que entrem no templo e limpem toda a sujeira que existia ali, jogue todo o lixo, tire toda a imagem, tudo aquilo que profanava o templo santo de Deus. Faz uma grande faxina no templo, mas ele faz mais. Ele restaura o ofício sacerdotal, o ofício dos levitas, sacrificando da sua própria posse, dos seus próprios recursos, para a manutenção daquele momento de restabelecimento, de restauração da realidade de expressão cultica e adoração ao Deus vivo. Então Ezequias, ele convoca o povo para estabelecer o culto a Deus e a volta à adoração ao Senhor e a consagração da fidelidade. O povo então se alegra, o povo se lembra dos tempos quando, porque buscava o Deus de Israel, buscava o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e de Davi, o Senhor os abençoava, eles eram um povo vitorioso, eles eram um povo que prevalecia, mas por causa de Acaz e toda a sua loucura, afastando o reino de Deus, afastando o povo de Deus, impedindo o povo de cultuar ao Senhor, eles estão felizes, porque é a oportunidade de restaurar o relacionamento com Deus. O povo que sofreram invasões, opressão de povos inimigos, carestia nos tempos de Acaz, agora eles se voltam para Deus. Eles estão espoliados, eles estão mais pobres, eles estão menos providos. Por quê? Porque enquanto Acaz era o rei, eles sofreram. Toda vez que um povo inimigo invadia, não era no palácio de Acaz que eles entravam, era na casa do povo. Todas as vezes que o inimigo vinha, não era nos jardins de Acabe, e nem nos cofres de Acabe, era primeiro lá nos recursos que o povo tinha. Roubava a sua ovelha, roubava o gado, roubava a colheita, roubava os filhos, estuprava as suas filhas. É claro que Acaz sofria, mas quem mais sofria era o povo. A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo é feliz. Mas quando quem governa é o ímpio, o povo geme. O povo então está agora assim, empobrecido, ele está espoliado, mas Ezequias os convoca e diz: voltemos para o nosso Deus. E como é que se volta para o nosso Deus? Obedecendo aquilo que ele manda. E uma das coisas que ele manda é: ninguém apareça diante de mim de mãos
vazias. Havia uma série de requisitos, de ordenanças cerimoniais que o povo tinha que cumprir e o rei tinha que cumprir para que o ofício sacerdotal no templo pudesse estar sendo feito. Vários sacrifícios precisavam ser feitos diariamente, 24 horas. Mas aquele povo está empobrecido. Aquele povo foi espoliado. Mas em vez deles pegarem e ficarem tristes e pensando, mas como é que a gente vai fazer? Eles são levados a lembrar como era nos tempos em que o Senhor era o seu Deus e o rei respeitava e honrava o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Eles estão felizes, eles de bom grado entram atendendo ao chamado de Ezequias. Então esse povo começa a ofertar, esse povo começa a dizimar, esse povo começa a expressar uma adoração sincera e verdadeira ao Senhor, e eles estão fazendo isso com alegria. Mas essa alegria só aumenta. E por que só aumenta? Porque eles começam a prosperar. Quantos estavam aqui quando eu para cá vinha 25 anos atrás? Pode levantar bem alto o seu braço? Bem alto. Não somos tantos mais quanto éramos, lembra disso? Quanta gente passou por aqui, estava aqui. Quantos daqueles que passaram estavam aqui, prosperaram e não estão mais entre nós? Por que não estão? Porque alguns envaideceram. Alguns, a igreja se tornou pequena para eles. Alguns, essa igreja está muito feia. Alguns, o pastor, ele está pregando uma mensagem que agora, essa mensagem é muito cansativa. Alguns, o pastor está um pouquinho demais, não está? Mas lá atrás, recebia a palavra de Deus, a mesma palavra, com alegria e singeleza, com devoção e humildade, e por causa disso, honrou a palavra, honrando aquele que Deus usava, obedecendo a palavra de Deus, e vendo ser cumprido na sua vida, tudo aquilo que o Senhor aqui dizia, pela sua palavra. Mas a vaidade, o materialismo, a ação de Satanás para corromper, nunca parou e nem para. Olha para quem está do teu lado, pergunta para ele: você vai ser o próximo? Houve alguns que estavam muito conectados e diziam: pastor, o senhor pode contar comigo. E o Espírito Santo dizia para mim assim: conta não, não conta não. O dia que a tua confiança e a tua segurança estiver em qualquer um deles, você perdeu o ministério. Houve alguns que diziam: pastor, Deus no céu, o senhor na terra, porque o senhor é um homem de Deus, eu fui curado, pastor, a porta foi aberta, pastor, o que o senhor falou se cumpriu. Onde estão hoje? A palavra de Deus diz assim: olha, aquele que pensa estar em pé, faça o quê? Cuide para não cair. Irmãos, uma das coisas piores que existe na história da humanidade, na realidade do ser humano, chama-se ingratidão. Mas mais do que ingratidão para comigo, mais do que ingratidão para com você, é ingratidão para com Deus. Porque eu sou apenas servo do Senhor, mas Ele desceu do céu, se tornou homem, na limitação que o homem possui, e a si mesmo se permitiu passar por tudo o que passou, ao ponto de ser preso, humilhado,
traído, envergonhado, caluniado, achincalhado, torturado até a morte e morrer como bandido, sendo inocente. Para quê? Para que eu e você não morrêssemos e fôssemos para o inferno. Ei, tu está indo para o inferno? Porque tem muita gente que está dentro da igreja indo para o inferno. Tem muita gente que está ouvindo a palavra de Deus e a palavra de Deus não desce para o coração, por mais que esteja vendo o que está acontecendo. Estão meio como Acabe, estão meio como Acais. Mas aquele povo agora, mesmo sendo pobre, empobrecido que ficou, ele está agora feliz pela oportunidade. Agora temos um rei que voltou para Deus, a gente vai voltar também. Eu me lembro do que o Senhor fazia quando nós estávamos obedecendo, seguindo e honrando a Ele, e quando o rei o fazia, nós prosperávamos, éramos uma nação abençoada, porque o Senhor é fiel. Então vamos voltar, que beleza! Irmão, a palavra de Deus, a partir do que aqui está escrito, não dá margem para a gente pensar que ninguém tivesse dizendo assim, mas eu vou adorar com o quê? Os filisteus vieram e roubaram a gente. Vamos adorar com o quê? Tudo que eu posso dar isso aqui, senão eu vou adorar com o quê? Eu vou dizimar como? A minha colheita era 500 sacas, o filisteu veio e roubou 400, deixou só 100 para mim. E aí? Como é que eu vivo com isso? Você crê que o Deus da Bíblia é Deus de verdade? Você crê que Ele não é só papel e tinta? Não é mito? Você tem história para contar? Você tem experiência para compartilhar? É por isso que você não perde a oportunidade de estar num grupo pequeno e ser bênção na vida de alguém que está fraco, ser bênção na vida de alguém que está claudicando, mancando na realidade da sua convivência espiritual, quem sabe moral. Você tem experiência para contar com Deus? Experiência com Deus para contar? O povo está honrando a Deus, está dizimando, está ofertando, eles estão fazendo isso com extrema alegria. E aí Ezequias vai até o templo e ele vai lá se certificar para saber como é que as coisas estão acontecendo, se o povo está correspondendo. Porque embora ele fosse o rei e fosse o que tivesse mais recursos ali, ele sozinho não seria capaz de manter, e nem Deus quer isso. Deus não quer a adoração de um só que se faz por todos. O único que Ele quis que assim o fizesse foi o seu próprio Filho Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou. Quando eu assumi essa igreja aqui, durante alguns anos, isso aqui era um problema. Tinha um grupo grupo que cantava, um grupo não sei o que dos jovens, tinha um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário. Ali se levantava a oferta, ali tinha uma tesouraria, ali se comprava uma coisa, e aquele microfone que comprava era daquele grupo, o outro grupo que cantava não podia pegar, tinha que fazer a mesma coisa, porque isso daqui é desse grupo, não era da igreja. Era cheio de tesouraria, era cheio de gente mandando, era cheio de organização, de burocracia. E não foi com pouco sofrimento da minha parte que todas essas coisas foram deixando de existir aqui na igreja. Porque a palavra de Deus nos ensina que a igreja é um só corpo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não pode existir esse negócio. Não pode haver isso.
Eu saio de férias, quando eu volto, entra um homem líder na igreja, uns diáconos mais bem afortunados da igreja, entra na minha sala, primeiro dia que eu cheguei. Tudo bem, pastor? Tudo vai. E aí, gostou do ar-condicionado novo que eu te dei? Olhei dentro da cara dele e falei, senhor, eu peço para o senhor mandar fogo agora, ou eu peço para o senhor ter misericórdia de mim e me capacitar com misericórdia e graça? Porque não era a igreja fazendo, era o irmão fulano, eu fiz. Viu o ar-condicionado que eu te dei? Meu irmãozinho, a palavra de Deus diz que uma mão não saiba o que a outra faz. Se é para fazer para a glória de Deus, quem é que tem que receber a glória? Não sou eu. Se eu sou servo, eu sirvo ao Senhor. Se eu sou mordomo, Ele é o Senhor. Se Ele morreu para me dar salvação em vida eterna, me tirou da condenação eterna, eu estava perdido, indo para o inferno, o que eu tinha? A condenação. Por que é que eu vou chamar de meu e vou dizer que eu? Eu sou apenas mordomo daquilo que o Senhor me confia. E você? É por isso que eu nunca tive dificuldade de abrir mão daquilo que de material viesse à minha mão, porque um dia eu fui extremamente materialista, um dia eu fui extremamente apegado às coisas materiais, um dia com aspirações de me tornar alguém bem-sucedido por esforço, com trabalho, não roubando. E eu cheguei lá, mas com vaidade e orgulho, e o que eu ganhei com isso foi o prejuízo de perder tudo, e por pouco não tirei minha própria vida. Foi preciso eu perder tudo para eu ganhar o que eu jamais ganharia, tendo tudo o que eu tinha: a salvação, a vida eterna, o nome de Filho de Deus. E não bastasse tudo isso, o Senhor ainda me deu o privilégio de ser tornado ministro dele, para a sua glória. Aquele povo estava feliz. Ezequias chega lá e encontra muita coisa, os celeiros, os cofres abarrotados, e ele chama Zadok, o que é isso aqui? E é por isso que você encontra o texto que lemos, de 2 Crônicas, Zadok dizendo, desde que o povo começou, olha só, não é dele, podia ter dito assim, desde que o Senhor, ó rei, restaurou a porta do templo, mandou limpar o templo, desde que o Senhor, ó rei, sacrificou em oferta e adoração ao Senhor, para restabelecer o culto. Não, Zadok está dizendo assim, desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Por que é que Deus abençoou? A palavra do Senhor é, dai, e te será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você sabe por que tem muita gente decepcionada com Deus? Porque quer tratar sua relação com Deus, tendo por base a maneira como se relaciona na vida. Vem, investe hoje, acreditando que daqui a um mês, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Só que a comparação que o Senhor faz não é com dinheiro, a comparação que o Senhor faz é com semente. E semente você não planta e bota na terra agora, daqui uma semana você chega lá, está lá dando fruto. É assim? Não. Tem semente que leva muito tempo. Eufrásio, foram 12 anos aquela jabuticabeira para dar aquele frutinho?
Foram 12 anos, aquela jabuticabeira, para dar o primeiro fruto. 12 anos, não foi? Mais ou menos isso. Um dia o Frade acorda de manhã, vai lá molhar a jabuticabeira dele, e descobre, tinha 2 frutos, eu lembro disso. Um, ele espreme na terra e consagra para o Senhor, não foi isso, Frade? O outro ele partiu em 4, um pedacinho para ele, um pedacinho para Eva, um pedacinho para o Bruno, um pedacinho para o Alain. Oraram agradecendo ao Senhor pelo fruto colhido. Coisa linda. Só que ele nem sabia. Deus estava usando aquilo profeticamente, para usá-lo como instrumento na mão do Senhor, para falar comigo no momento de crise que eu estava no ministério dessa igreja. Eu não poderia jamais esquecer isso. Semente. Semente você planta, rega e você tem que cuidar todo dia. Se passa um dia ou 2 que eu não coloco, ou alguém lá em casa não coloca água na minha jabuticabeira, eu chego lá, eu olho para ela, ela está com cara de quem está dodói, está triste. Mas se coloca água, de repente saem umas coisinhas verdinhas, uns botõezinhos, e aí aquilo estoura, fica bonitinho, branquinho, aquilo em flor. Vai dar muita jabuticaba, mas aí esqueceu de colocar água, um dia ou 2, seca tudinho, não vinga uma. Diga para quem está ao teu lado, não basta ter semente, não basta semear, tem que cuidar dela. Tem gente que vem para a igreja, entrega a vida para Jesus, eu recebi Jesus, eu sou a semente. Passa o dia, passa a semana, não cuida de si. Não está orando, não está lendo a palavra, não está estudando, não está indo no grupo pequeno. Negocia vir para a igreja, hoje de manhã não, estou cansado, eu vou à noite. Pergunta para quem está do teu lado aí, você está cuidando da semente? Desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. 500 anos depois, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos cristãos da Macedônia e da Acaia, entregando-a através dos coríntios, chamando-os para ofertarem, para que supram os cristãos da Judéia que estavam passando dificuldade por causa da carestia que toda a terra da Judéia estava sofrendo. Então ele exorta dizendo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Por que é que Zadok está feliz? Porque o povo foi fiel e o povo adorou com excelência. O que é que Paulo está falando aos cristãos da Acaia e da Macedônia? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Mas não basta semear. Deve ser com excelência, não pode ser qualquer semente. Tem que ser uma semente de qualidade. Tem que ser uma semente boa. Eu já chamei a atenção de quem vem aqui para um momento de consagração, para não falar, nunca diga, Deus não está se portando com a quantidade.
Porque Satanás coloca na cabeça de alguém assim, não é na quantidade, nota de 50, nota de 20, nota de 10, nota de 5, nota de 2, essa aqui é amassada. Como eu fiz tantas vezes. Como é que a palavra de Deus manda a gente fazer? Com excelência. E o que é excelência para você? O que é excelência para você, para alguém, pode não ser nada. Mas para outro alguém, o teu excelente está além da excelência que ele pode. Cada um sabe qual é o seu padrão de excelência. E a palavra do Senhor, pelo próprio apóstolo Paulo, estabelece: Deus ama aquele que dá com... Não é que dá com alegria porque não vai lhe fazer falta. Dá com alegria porque sabe para quem está dando, sabe por que está dando, sabe como deve dar, sabe onde entregar. Por isso que a palavra de Deus diz que o culto que agrada a Deus é o culto do eu sei, é o culto da razão. Eu sei porque eu estou cultuando, eu sei porque eu estou adorando, eu sei porque eu estou fazendo. Ele diz: Deus abençoa quem dá com alegria. Ele diz que o Senhor abençoa a semente daquele que é liberal e é honroso. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Meu irmão, minha irmã, todo esse projeto aqui não vai depender de você. Tudo isso vai acontecer, mas não vai ser dependendo de você. Não vai depender de você. Ano passado, nós tivemos uma enchente aqui em Belfor Roxo. Vários irmãos nossos perderam muita coisa, alguns perderam tudo. Levantamos aqui, irmãos, vamos ofertar. Só uma pessoa que não é membro dessa igreja, não conhece ninguém daqui, me ouviu falar, foi em casa, conversou com a esposa, ligou para mim e falou assim: Cláudio, tudo bem? Tudo bom. Eu ouvi falar do que aconteceu aí na sua cidade. Falei: foi bem problemático. A gente quer mandar uma oferta para a tua igreja. Falei: joia, deixa Deus te usar. Manda os dados. Falei com a tesoureira, teve que se virar aí para ver com banco, código SWIFT e não sei o que, para transação, porque era internacional. Resultado: só aquela pessoa mandou 25 mil? Uma pessoa, nem membro dessa igreja é. Você quer saber se ela tem sido abençoada? E muito. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Ele é suficiente. Deus não tem crise de identidade, Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas a palavra dele diz que Ele está em busca de adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em... Por que é que Deus está em busca de adoradores? Porque Ele nos criou, Ele criou o ser humano, criou para si. Efésios capítulo 1 diz que Ele nos criou para louvor da sua glória. Deus tem prazer, como Pai, em nos fazer sermos abençoados. Mas de qualquer jeito? Não. Quando a gente ouve a palavra dEle, quando a gente abriga no coração e quando a gente realiza, quando a gente faz aquilo que Ele espera de nós.
E se tem uma coisa que Deus espera de todos nós, é fidelidade e honra. Mas, meu irmão, minha irmã, você pode ser um instrumento que Deus vai usar para tornar isso aqui realidade. Porque isso daqui não será pouca coisa. Humanamente falando, nós não temos condições para fazer isso aqui. Temos, tesoureiro? Não temos. Eu não sei quanto você imagina, eu tenho um valor na minha cabeça que a igreja vai precisar para poder tornar isso aqui realidade. E eu digo para você, é surreal para a nossa realidade, humanamente falando. Mas como eu sozinho, no mano a mano, não ganho nem do mais fraquinho dentre os demônios, mas com Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Então eu não entro na briga sem estar com Ele. Eu tenho juízo. A palavra do Senhor diz que Deus vai fazer abundar, que vai ser vivido aquilo que o povo pobre, empobrecido de Judá viveu, porque com alegria buscou honrar o Senhor. Eu quero perguntar, quantos são aqueles que, sem fazer voto de tolo, mas tendo ação concreta da sua razão, quantos vão colocar diante de Deus? Quantos que disseram, uhul, é isso aí, lindo! Mas vão pegar e vão dizer, Senhor, eu estou aqui, e eu quero ser o agente, o instrumento do investimento do Senhor, para tornar isso daqui concreto e realidade na vida dessa igreja. Feche os seus olhos, pensa um pouquinho sobre isso. Isso significa, meu amado, que você vai pedir para Deus, Senhor, me faça prosperar para eu ser instrumento do Senhor para tornar isso daí realidade. Eu quero fazer parte do que o Senhor vai fazer aqui. Eu quero, não porque eu quero ficar rico, é porque eu quero ver isso se tornar realidade. Eu me alegrei só de ver, agora eu quero me alegrar por ver o Senhor operando sobrenaturalmente na minha limitação, na minha incompetência, na minha pequenez. Eu quero ver como o Senhor fez com aquele povo que ficou pobre por causa de um rei maldito que os levou à bancarrota, que foi Acais. Eu quero sentir a mesma alegria de ver que a igreja não chegou ao montante necessário, não, é que ela chegou ao montante necessário sem deixar de fazer nada do que ela faz. Pastor Enes continua sendo sustentado com sua família, pastor João Luiz Samelo, o Junto Sem Fome, o Café com Cristo, os ministérios, os missionários, tudo acontecendo, e o Senhor abençoando para que eu possa fazer mais, para a glória do Senhor. Quantas vezes você pediu para Deus, para você passar num concurso, para você ter uma porta de oportunidade melhor de emprego, porque você estava pensando em você. E aí está a razão pela qual muita gente crente está marcando passo. Porque é crente confiando nessa teologia maldita que faz o homem ser o centro das coisas, quando nós temos que ser aqueles que adoram o que deve estar no centro do nosso coração, Jesus. Então eu quero te dar a oportunidade, meu irmão, minha irmã. Eu quero dar a oportunidade a você também que está aí participando conosco pela transmissão. Você quer ser instrumento de Deus e ver o milagre do Senhor, e ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Não porque você vai barganhar com Deus, mas porque você vai dizer, Senhor, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para o Senhor me capacitar
para que eu possa ser instrumento do Senhor, para capacitar a igreja, para realizar toda essa obra que o Senhor inspirou. Mas eu quero te fazer lembrar, você que já me ouviu contar essa história verídica do meu pai, e você que nunca ouviu, vai aprender agora o que aconteceu com a minha família. Meu pai e a minha família, nós morávamos num lugarzinho no interior, e lá tinha uma mina jazida de mármore branco. Papai era um mecânico que consertava carros, consertava caminhões, e volta e meia papai era chamado lá na sede daquela mineradora para consertar o carro do diretor daquela mineradora. E uma dessas vezes que papai estava lá, ele ficou sabendo que novamente um maquinário enorme, sofisticado que existia lá na área de extração quebrou. E todas as vezes que uma máquina daquela quebrava, tinha que chamar um engenheiro que vinha do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Isso era um custo elevadíssimo e era uma perda de tempo tremenda, porque não tinha avião para chegar lá, era estrada, era longa, o caminho era distante, era interior. Papai chegou para aquele homem e disse: "Você me permite ir lá dar uma olhada na máquina? Posso tentar ver se eu consigo consertar aquilo?" Falei: "Já está quebrado." Papai foi lá, olhou a máquina, pegou as ferramentas dele, mexe daqui, mexe dali. Depois de um dia inteiro, já chegando à noite, papai conserta a máquina e a máquina volta a funcionar. Papai foi lá até naquele diretor e disse para ele: "Olha, se você quiser fazer um contrato comigo, eu passo a dar manutenção para essas máquinas. Você viu que eu posso consertar? Vai sair mais barato para vocês e não vai perder esse tempo todo." Aquele homem riu de fratura exposta. E o mais barato era muito dinheiro para o meu pai. E meu pai fez um voto com Deus, porque aquele homem disse: "Tá bem, mas eu preciso de ter o respaldo lá do Rio de Janeiro, da matriz." E papai fez um voto com Deus. Papai disse: "Senhor, se eu ganhar esse negócio, eu vou entregar 30% daquilo que eu ganhar, em gratidão ao Senhor. Com fidelidade eu vou todo mês entregar 30%. Deus manda a gente devolver 20%, perdão, 10%, dízimo, 10%. Meu pai, ninguém me obrigou, ele disse, ele falou para Deus: "Eu vou fazer isso, vou entregar 30%. Papai ganhou. Aquele homem chamou o papai e disse: "Marino, daqui para frente é contigo." Mas papai não foi fiel a Deus, papai não cumpriu. E porque papai não cumpriu, Deus não se deixa ser zombado. Todo espírito imundo começou a zombar do meu pai, que era um crente, um religioso. Papai só foi se converter mesmo, já velho. Papai barganhou com Deus para ganhar. Depois que ganhou, ele achou que era muito dinheiro que ele ia entregar como dízimo e a oferta, e que juntos compunham 30%. Resultado disso, depois de pouco mais de um ano, nós estávamos vivendo uma realidade terrível financeiramente. As coisas se perdiam, tudo dava errado, papai perdeu aquele negócio, e nós acabamos saindo de lá onde a gente morava, que era um ambiente tão maravilhoso, e a gente veio morar num apartamento de sala, quarto, cozinha e banheiro, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, num lugar chamado Pombal de Nova Iguaçu, num aperto terrível. Papai passou a ser caminhoneiro, viajando o Brasil inteiro, ficando quase 30 dias fora de casa e 5 dias quando vinha de viagem. E a minha mãe trabalhava quase que de sol a sol, em cima de uma máquina de costura. Aos 13 anos de idade, eu fui trabalhar empregado para ajudar os meus pais. Por quê? Porque papai fez um voto de tolo. Não faça voto de tolo. Mas eu quero te dar a oportunidade de você ser instrumento de Deus. Se você vai dizer para Deus: "Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor, eu quero ser um mordomo fiel de tudo que o Senhor colocar na minha mão,
Eu vou ser instrumento do Senhor para abençoar essa igreja e esse projeto. Senhor, eu não estou fazendo um voto de tolo, eu estou consciente, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu peço ao Senhor é, em nome de Jesus, investe em mim para eu investir na obra do teu reino e dessa igreja. Onde você estiver, fique em pé, nós vamos encerrar orando juntos. Não estou pedindo para você trazer dinheiro, não estou pedindo, não estou estabelecendo valor, não estou estabelecendo percentual, eu estou dando a você a oportunidade de Deus para você ser abençoado, para ser bênção, porque ninguém pode dar o que não tem para si. Aquele povo começou dando o pouco que tinha, honrando o Senhor com excelência, e fazendo com alegria, sentindo o privilégio de poder estar fazendo aquilo. Era o privilégio, era a honra de estar honrando o Deus que os tivera feito prosperar lá no passado, quando o rei era um homem temente a Deus, e eles também. E por causa disso o Senhor os abençoou extraordinariamente, e abençoou o reino, e abençoou o rei. Então você vai orar, e vai colocar diante de Deus. Então você ora junto comigo, vamos fazer essa oração junto? Repita então comigo essa oração. Diga: Deus Todo-Poderoso, meu Pai amado, eu não estou aqui para barganhar nada com o Senhor. Eu não estou aqui pedindo ao Senhor coisa alguma para meu próprio deleite, para meu enriquecimento. Eu estou agora aqui, me posicionando, por ter recebido a Tua palavra, e tê-la abrigado em meu coração. Eu creio em Ti, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do universo, de tudo o que neles há. O Senhor não é papel e tinta, o Senhor não é uma história inventada pelos homens, o Senhor não é um mito, o Senhor é o Deus vivo, santo e todo-poderoso, dono da prata e do ouro. Senhor, eu coloco a minha vida no Teu altar agora, e eu quero rogar ao Senhor, em nome de Jesus, usa-me, investe em mim. Eu não vou usar para me locupletar, para enriquecer, eu não estou pensando nisso. Eu quero ser um instrumento do Senhor para abençoar a igreja do Senhor, essa obra do Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, eu não vou barganhar, eu não vou esmorecer, eu não vou comer a semente que é para ser semeada, com alegria, com expressão, com fidelidade, com honra, com liberalidade. Eu vou honrar o Senhor, eu vou expressar fidelidade, dizimando, consagrando ao Senhor o dízimo que é Teu, e adorando ao Senhor com alegria, com excelência, porque o Senhor é digno de toda honra e adoração. Investe em mim, Senhor, para que eu possa ser instrumento do Senhor, agente do Senhor, capacitador para a Tua igreja realizar esse projeto de reforma, ao mesmo tempo que estará mantendo tudo o que já tem sido feito no ministério da Tua igreja. Eu Te agradeço por ouvir a minha voz. O Senhor que conhece meu coração, sabe a sinceridade da minha alma. Eu coloco diante do Senhor a minha vida, e tudo o que tenho é Teu, e o Senhor dispõe como o Senhor quiser. Eu creio na verdade eterna da Tua palavra, que diz: dai e te será dado uma boa medida, recalcada, sacudida,
transbordante. Eu creio, Senhor, e eu recebo esta profecia do Senhor na minha vida, e eu creio que por tua fidelidade viverei essa experiência para compartilhar com muitos mais, para que saibam que há um Deus vivo e todo-poderoso, é o Deus Criador do céu, da terra e do universo, e de tudo que neles há. E meu Deus, eu te agradeço por esse privilégio e pela salvação que eu não mereci, pois eu estava condenado à morte eterna, e o Senhor me salvou em Cristo Jesus, e por isso muito obrigado. A minha vida é do Senhor, faça conforme o teu querer, e para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém, amém, irmão, louvado seja o nome do Senhor.